Antes de mais nada, eu quero cumprimentar aqueles que estão vindo pela primeira vez. Nós estamos ainda estudando sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, o estudo sobre a salvação. E acredite, é algo bem mais extenso do que aquilo que nós imaginamos. Tanto que a gente começou em setembro esse estudo e nós ainda não conseguimos chegar no suprassumo desse assunto, que é a ordem da salvação. Pelo menos para mim é o ponto mais agradável e talvez assim o mais importante de ser aprendido dentro da doutrina da salvação, tanto que alguns livros ou apostilas que tratam desse assunto, eles vão direto nessa ordem da salvação, que é o conceito de fé, de arrependimento, de regeneração, justificação, santificação e etc. São assuntos que, uma vez que o crente compreenda os conceitos agora relacionados, fé, regeneração e etc., uma vez que o crente compreenda esses conceitos, ele verdadeiramente terá compreendido aquilo que Deus fez na vida dele, certo? De outra forma, ele não compreendeu. Acredite, quando os reformadores afirmam, principalmente Lutero, que a doutrina da justificação é o pilar sobre o qual a igreja permanece de pé ou cai, é uma afirmação que não está na Bíblia, mas que deveria estar, certo? É algo que, uma vez que você entende o conceito de justificação, você nunca mais vai viver a neurose de acreditar por algum momento que você vai perder a sua salvação, né? Se você compreende essa doutrina, você compreende verdadeiramente aquilo que Deus fez na sua vida. E junto com esse conceito de justificação, tem conceitos importantíssimos que estão atrelados ao bom conhecimento, ao bom entendimento da justificação, que é a fé, o que é arrependimento, o que é novo nascimento, regeneração. Então esses conceitos são os conceitos que fazem parte da ordem da salvação, algo que nós ainda iremos demorar algumas aulas para chegar lá. Eu acredito que aqueles que têm feito algumas anotações, e sem querer ser meio chato, eu acho que para assimilar o que nós estamos dizendo e guardar um pouco, seria necessário realmente que você estivesse fazendo algumas anotações ou assistindo mais uma vez as aulas que foram postadas no YouTube, porque não é tão simples, sabe? A gente tem a capacidade de absorver, eu acho que no máximo 8% daquilo que a gente escuta, né? Quando você vai fazer um curso de teologia, pode ser no melhor seminário do mundo, se você não ler e fizer anotações, o seu aproveitamento vai ser muito pequeno. Pode ter os melhores professores que tiver. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de armazenar, pelo menos a grande maioria não tem, de armazenar mais do que 8%, no máximo 10% daquilo que nós escutamos. Nós paramos exatamente não sei onde. E por isso que eu vou fazer uma recapitulaçãozinha de alguma coisa que a gente já viu, mas que é muito importante. O que eu trago agora para vocês, a princípio será uma recapitulação, e só em ver essa recapitulação lá em casa, eu enchi os olhos d'água, né? Então nós vimos, entre outras coisas, nós começamos a estudar acerca da obra de Cristo, necessariamente, que é a expiação, né? O resgate que Jesus faz das nossas almas. E nós havíamos considerado 2 aspectos da obra de Cristo. O primeiro aspecto é a obediência. O segundo aspecto, o sofrimento. Dentro da teologia, essas 2 coisas recebem o mesmo nome, obediência. A obediência ativa,
que é a obediência a qual o Senhor Jesus pratica durante toda a sua vida. E a gente poderia questionar o seguinte: ele nasceu santo, né? Nós sabemos que Jesus tem um nascimento, uma geração sobrenatural, e ele nasce de uma forma completamente diferente de todos os homens. Ele não herda o pecado adâmico, ele está isento dessa condição do pecado original, Jesus. Então, ele, por ser alguém sem pecado, a gente poderia imaginar que ele não tinha a necessidade de ter uma vida de obediência para agradar a Deus, uma vez que na eternidade, pelo menos de acordo com a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, nós vemos que a comunhão de Jesus com o Pai é tão grande ao ponto de ele afirmar: eu e o Pai somos um. Então a unidade da Trindade é algo que a gente não tem como explicar. É algo absolutamente fantástico, sobrenatural e absoluto. A união, a unidade da Trindade. Então Jesus não tinha essa necessidade de ter uma vida de obediência para satisfazer a sua condição humana. Então, para que Jesus teve que obedecer fielmente à lei? Nós entendemos, ao estudar a teologia, que a vida de obediência de Jesus, obediência à lei que Jesus viveu, a vida que ele viveu de obediência, ela tinha o objetivo de nos tornar herdeiros dessa obediência. Foi algo, um mérito, a vida de obediência de Jesus foi um mérito que foi depois transferido para aqueles que creem. Nós, seres humanos, jamais teríamos condições de nos aproximarmos de Deus trazendo os nossos próprios méritos para barganhar com Deus, de forma nenhuma. Não há absolutamente nada que um ser humano normal faça dentro do quesito de obediência que possa ser suficiente para agradar a Deus. Afinal de contas, o profeta Isaías afirma de uma forma categórica que a nossa justiça diante de Deus, ela não passa de trapos de imundície. Portanto, a nossa obediência, ela não é suficiente para agradar a Deus. A salvação, ela nunca foi um acordo de toma lá da cá, como a grande maioria dos evangélicos acreditam. Os evangélicos, na sua boa parte, acredita que a relação Deus e homem é aquela relação de você fazer a sua parte e Deus fazer a dele. Não é isso que a Bíblia ensina. A salvação nunca dependeu do homem. É fato que a antiga aliança tinha esse tipo de relação. Na antiga aliança, o homem deveria cumprir a sua parte e Deus cumpriria a dele. Só que a lei nunca foi dada para a salvação. Nós vemos de uma forma clara Paulo falar, não somente em Romanos, mas também em Gálatas e em outras passagens, de uma forma mais subjetiva, de que o único objetivo da lei é mostrar o pecado do ser humano. A lei, ela funciona como um termômetro. Quando a pessoa está com a temperatura elevada, ou um bebê principalmente, o que é que o pai vai fazer? O pai vai colocar o termômetro debaixo do bracinho do bebê, ou de alguém, quem quer que seja, e depois ele vai medir a temperatura. Quando ele constata que a pessoa está aí com seus 39, 40 graus de febre, ele pega o termômetro e dá para a pessoa chupar até passar febre. Não é isso que a gente faz? Claro que não. Porque o único objetivo do termômetro é mostrar quantos graus de febre você tem. E o único objetivo da lei é mostrar que todos os homens estão nivelados debaixo do pecado. É o único objetivo da lei. Mostrar a incapacidade do homem de se relacionar com Deus, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a obediência de Jesus, ela tem esse objetivo. Não é uma obediência para satisfazer a pessoa de Jesus, necessariamente falando. É uma obediência que será posteriormente
transferida, transmitida àqueles que creem. E somente através da obediência de Cristo nós podemos nos aproximar de Deus. Então a obediência de Jesus, ela tem esse objetivo. Os sofrimentos de Cristo por nós, ele recebe o castigo que deveria ser nosso. É bom que a gente entenda isso. Uma coisa que a teologia reformada faz de uma forma magistral é justamente colocar o homem e Deus no seu devido lugar. O homem é miserável. O homem, ele é passivo da ira de Deus. A única coisa que o ser humano merece é ser condenado ao inferno com todos os seus tormentos. É a única coisa que o ser humano merece, né? Há o sofrimento de Cristo, que é a obediência passiva. Por que é passivo? Porque na sua obediência, onde ele cumpre a lei, era algo que estava dentro da capacidade dele fazer. A obediência passiva, que é os sofrimentos aos quais ele é submetido, dentro daquilo que nós conhecemos como paixão de Cristo, é algo que é infligido pelos homens. Jesus não se suicida, Jesus não se vitupera, Jesus não se autoflagela. Todos esses sofrimentos são infligidos pelos homens. É por isso que é chamado de obediência passiva. Por que obediência? Obediência pelo seguinte aspecto: ele tem poder. Nós vimos isso lá no Evangelho de João. A narrativa do Evangelho de João, do que acontece no Getsemane, você vê Jesus dizer o seguinte: quando Pedro reage, saca a sua espada no momento da prisão de Jesus, ele saca a sua espada e ele corta a orelha daquele soldado ali. O que é que Jesus fala para Pedro de acordo com a perspectiva de João? Será que você não entende que eu poderia rogar ao Pai agora e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Cara, quando eu vejo isso, eu piro. Por quê? Porque eu vejo no livro do profeta Isaías um anjo, naquela ocasião de Senaqueribe, naquela ocasião ali, um anjo, ele mata 185 mil soldados do exército inimigo, ou são 85, não estou lembrado. Sei que mata gente pra caramba, um anjo. Agora imagina 144 mil anjos. Meu amigo, daria para destruir 10 planetas Terra. Então, por isso que é chamado de obediência passiva, porque ele tem poder de parar com aquilo na hora que ele quer, mas ele não faz, porque nós vamos ver lá em Filipenses capítulo 2, quando Paulo afirma: ele foi obediente até a morte de cruz. Está dentro do plano de Deus que Jesus seja crucificado. Então são esses os dois aspectos da obra de Cristo: a obediência ativa e a obediência passiva, que é o seu sofrimento. Dentro dos quesitos do seu sofrimento, nós iremos ver alguns aspectos da dor da cruz. Por que há uma separação entre os demais sofrimentos e a cruz? Ou será que alguém imagina que o único sofrimento de Jesus na terra foi a cruz? Se você tem essa imaginação, esse conceito, eu quero dizer que não foi só isso. O simples ato da encarnação de Jesus já foi um sofrimento ao qual ele foi submetido. Imagina só você ser um multibilionário, ter aí alguns bilhões na sua conta. E de repente, alguém que tem essa cifra na sua conta, ela tem poder, direito de fazer tudo que o dinheiro pode conceder. Tudo que o dinheiro pode conceder, alguém que tem bilhões na conta pode fazer. Agora imagina alguém que está acostumado com essa vida de poder fazer tudo, e imediatamente se vê privado de todo o seu dinheiro e passar a depender de todas as pessoas. A grande maioria das pessoas que são submetidas a uma experiência dessa natureza se matam, porque não tem condição de se adaptar de uma vida de bilionário para uma vida de miserável. De miserável para bilionário é bem facinho, Qualquer um se adapta, mas de bilionário para miserável, a grande maioria se mata, porque não consegue assimilar essa mudança. Foi mais ou menos isso que Jesus passou, potencializado à enésima potência, porque ele é o Criador de todas as coisas.
Evangelho de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, você imaginar o Deus que cria as galáxias, o Deus que cria os abismos, os montes elevados, os oceanos, cria todas essas coisas, e se submeter à condição, tempo, espaço e circunstância da humanidade, só isso, certamente, é algo de uma profundidade absurda. Certo? Uma coisa que eu li num livro do Max Lucado, eu não leio mais Max Lucado hoje, mas eu li muito no começo da minha fé. E uma coisa que o Max Lucado falou, e que isso nunca saiu da minha mente, foi o fato de o Deus que criou todas as coisas se abrigar, eu estou usando aqui as palavras dele, se abrigar nas paredes ultra-interinas de uma judia. Eu achei isso de uma profundidade tão absurda, que isso nunca saiu da minha mente. Deus se recolher a posição fetal e passar 9 meses ali, cara, isso é loucura. E depois ter que aprender a falar, Deus aprender a falar. Aquele que deu capacidade de comunicação a todos os homens, aprender a falar, aprender a andar, fazer cocôzinho no chão da sala da mãe dele e todas essas outras coisas, isso é algo, meu Deus, é quase que inconcebível, mas que eu creio, certo? Eu creio nesse Deus que foi tão humano ao ponto de olhar para um lado e para o outro e meter o dedo no nariz e tirar uma caca e jogar no mar, certo? Eu creio nessa humanidade de Jesus, porque se eu não acreditar que ele foi tão humano quanto eu fui, eu não tenho como acreditar que ele foi capaz de pagar os meus pecados naquela cruz, porque quem morreu na cruz foi o homem, foi o segundo Adão, foi o representante dos salvos, e só acreditando que ele foi plenamente humano, eu tenho capacidade de acreditar que ele pagou todos os meus pecados, certo? Então, na cruz, ele foi infligido a alguns tipos de experiências. Primeira, a dor física. Primeira experiência, a mais óbvia que Jesus passou na cruz, foi a dor física. Mas não venhamos nós a imaginar que a dor que Jesus sentiu na cruz foi maior do que a de todos os outros homens que morreram crucificados. Porque, afinal de contas, milhares e milhares de pessoas morreram crucificados, certo? A dor de Jesus não foi maior do que a desses homens. Nós sabemos pela história, meu irmão, muito obrigado, já sabe o tamanho do galardão, né? Já sabe. Nós sabemos pela história que alguns homens passavam cerca de 6 dias pendurados numa cruz, agonizando, né? Agonizando durante 6 dias para poder morrer. Jesus passou 6 horas e morreu. Os ladrões que estavam ao lado de Jesus tiveram que ter as suas pernas quebradas para poder morrer. Então Jesus ele morre literalmente na cruz. Então a dor física de Jesus, apesar de que sim, foi uma dor excruciante, não foi a maior dor que um ser humano foi capaz de sentir. A dor dele não foi a maior do que a de nenhum dos outros que também foram infligidos a esse tipo de sofrimento. Agora, o segundo aspecto da morte de Jesus Cristo na cruz foi a dor de carregar o pecado da humanidade. Aí essa é única. Essa ninguém mais passou, né? Muito mais horrível do que a dor do sofrimento físico que Jesus suportou foi a dor psicológica de carregar a culpa pelo nosso pecado. Imagina só você ser injustiçado. Quem é que quer ser injustiçado? Nós, quando somos injustiçados, automaticamente a gente parte para cima. Por que a gente parte para cima? Porque todos nós temos a nossa autojustiça. Todos nós olhamos para nós e nos achamos melhores do que qualquer um em várias circunstâncias. Então, quando nós somos injustiçados, a primeira coisa que a gente faz é revidar. Não, eu não. E aí a gente começa a falar coisas que possam favorecer a nossa condição de injustiçado. No caso de Jesus, isso não aconteceu. O peso da culpa oprime o nosso coração e vem sobre nós um sentimento de separação. Olha só, o crente verdadeiro, quando ele comete algo de errado que eu digo é algo que transgrida a vontade de Deus. Nós que temos o Espírito Santo, quando fazemos algo errado, o Espírito Santo ele tem como que
um alarmezinho na nossa consciência. E ele fala que a gente errou, certo? Ele diz, olha, você não deveria ter feito, você não deveria ter dito, você não deveria ter pensado. E esse sinalzinho, ele provoca dentro de nós um mal-estar. E a coisa mais óbvia que a gente tem que fazer quando isso acontece é procurar um lugar, se ajoelhar e pedir a Deus que nos perdoe por aquele ato cometido. É interessante o crente pedir perdão o tempo todo, porque todos os nossos pecados já foram perdoados e punidos em Jesus. Tanto os pecados que já foram cometidos, quanto os pecados do presente e os pecados que ainda iremos cometer. Todos eles já foram punidos em Jesus, certo? Mas nós que temos o Espírito Santo, quando cometemos algo de errado, nós nos incomodamos com aquilo. Quando dizemos algo que não agrada a Deus, a gente se incomoda. E a gente vai, se não tiver um lugarzinho para a gente se ajoelhar, ali mesmo onde a gente está, a gente faz aquela oração angustiante. Por quê? Porque aquilo provoca em nós uma espécie de separação de Deus. E a gente não quer se separar de Deus. Eu não sei se já aconteceu com vocês, já houve ocasiões na minha vida que eu fui orar sem conseguir chamar Deus de Pai. Eu tinha feito algo que eu tinha certeza que tinha desagradado a Deus, e eu só conseguia, no começo da minha oração, chamar Ele de Senhor, de Deus, Senhor Deus. E eu não conseguia chamar de Pai, porque aquela coisa que eu havia cometido provocava em mim uma espécie de separação. E graças a Deus, à medida que aquela oração ia acontecendo, é como se o Espírito Santo fosse fazendo verdadeiramente uma lavagem na nossa consciência. O escritor aos Hebreus vai falar sobre isso, ele vai falar que o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência. Então, o sangue de Jesus, ele purifica a minha consciência durante a minha oração, e quando eu termino a minha oração, eu já posso chamar Ele de Pai. Então, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, quando comete alguma coisa que desagrada a Deus, ela se sente incomodada. Agora, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe o nosso pecado. Eu não sei se você já teve experiências com pessoas que afirmavam estar em um processo de santificação. Eu já tive inúmeras experiências com pessoas desse tipo. Pessoas que oravam muito, jejuavam muito, faziam muitas vigílias, e elas olhavam para todo mundo de cima. Ninguém era bom o suficiente para estar com essas pessoas. Qualquer um era incrédulo, qualquer um era carnal, qualquer um era cru, porque ela orava tanto que nada que ela visse no mundo tinha... Ela não queria ter comunhão com absolutamente nada e com ninguém, porque ela orava mais, pregava mais, lia mais a Bíblia, etc e tal. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. A primeira característica de alguém que está passando por um processo de santificação real, uma santificação promovida pelo Espírito Santo, a primeira característica, sabe qual é? É ver as próprias falhas. Você quer ter um termômetro para medir a sua santificação? Quando você começa a olhar para os seus próprios defeitos, aí sim o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Quando você começa a olhar os defeitos dos outros, não é uma santificação promovida pelo Espírito Santo. Pode ter certeza que não é. Porque quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, mais ele é iluminado pela luz de Deus. E quando você se aproxima da luz, a primeira coisa que você consegue detectar é a sujeira nas suas próprias vestes, e não nas vestes dos outros. Então a primeira característica de alguém que se santifica à luz do Espírito Santo é olhar e reconhecer as suas próprias faltas. Então é algo que o Espírito Santo produz em nós. Agora imagina você que nós, que recebemos de Deus essa capacidade de nos tornarmos insatisfeitos com o nosso próprio pecado. Agora imagina Deus, que segundo Abacuque, é tão puro, o profeta vai dizer puro de olhos, mas ele é tão puro que ele nem consegue contemplar o pecado. Contemplar o pecado é algo que aborrece a Deus. Imagina só, Jesus é Deus,
nunca cometeu pecado nenhum. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 46, Jesus diz assim: quem de vocês me convence do pecado? Então ele tem essa autoridade de afirmar que nada e nem ninguém seria capaz de fazê-lo pecar. Ele não tem comunhão nenhuma com o pecado. Agora imagine alguém que vive essa condição, mas que em obediência ao Pai, e aí a gente tem que ver as coisas de outra forma também, porque Jesus se submete ao que ele passou em obediência ao Pai, mas não é só em obediência ao Pai. Se nós levarmos a coisa por esse lado, nós iremos entender Jesus como vítima de um pai tirano, que o obriga a passar pelo que ele passou, sem que ele tenha aceitado essa imposição. E não é isso que a Bíblia ensina. Ele faz por obediência ao Pai e por amor àqueles aos quais ele iria salvar. É por isso que ele diz: eu tenho poder para dar a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu entrego a minha vida e depois eu tomo ela de volta. Cara, essas afirmações de Jesus, porque olha assim, irmão, tem pessoas que gostam muito de ler homens sábios, os amantes da sabedoria, leem filósofos e tal, e eles leem os evangelhos e se detêm nos discursos de Jesus, mas a perspectiva dele é essa visão de sabedoria, certo? O próprio Gandhi, por exemplo, você tem uma noção da filosofia do Gandhi. O Gandhi era um verdadeiro admirador dos discursos de Jesus, tanto que em uma de suas falas ele diz que consegue amar a Jesus, mas não consegue amar o cristianismo, certo? Porque ele entende que aquilo que Jesus ensina é o certo, mas aquilo que os cristãos cometem não é o certo. Eu entendo o que ele quer dizer, perfeitamente, eu entendo o que ele quer dizer. Eu pelo menos me fascino muito mais com os discursos de Jesus do que com os milagres. Eu vejo pessoas dando muita ênfase aos milagres de Jesus, mas eu dou ênfase aos discursos de Jesus. E os discursos de Jesus são algo que verdadeiramente nos deixam fascinados por nos aproximar cada vez mais de Deus. E ele afirmar isso: eu tenho autoridade para entregar a minha vida e depois tomá-la de volta, nos dá a entender que poderia ter havido aquele conflito de vontades. Deus quer que ele morra, mas ele não quer morrer, então ele não morre. É lógico que isso não aconteceu, mas quando nós vemos aí Jesus afirmar categoricamente que ele tem poder de entregar a sua própria vida e depois tomá-la de volta, poderia ter essa perspectiva. No jardim do Getsêmani nós vemos Jesus dizer o quê? Faça-se a tua vontade, não a minha. É intrigante isso, é muito intrigante ele afirmar isso, porque a ideia que se tem diante dessa afirmação é que naquele momento, se Jesus tivesse uma outra possibilidade, ele teria abraçado. Mas o que é que ele diz? Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a vontade de Deus era a cruz. Então, certamente, o fato de Jesus tomar sobre si todo o mal contra o qual o seu ser se rebelava, aquilo com certeza produz em Jesus uma revolução interior. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia registra que Jesus chora. Por que ele chora? Se ele sabia que alguns minutos após aquilo ali, ele iria ressuscitar Lázaro. Então, se tenho uma coisa que aparentemente me trouxe um prejuízo, mas que uma simples atitude minha reverterá aquele prejuízo, eu não vou ficar perplexo. Eu não vou chorar, por quê? Porque eu tenho capacidade de reverter aquilo instantaneamente. O que acontece com Jesus diante do túmulo de Lázaro é isso. Ele chega diante do túmulo de Lázaro e ele chora.
Mas por que chora se ele tem capacidade e ele irá? Não só tem capacidade, mas irá reverter aquela situação automaticamente após o seu choro. Aquilo nos faz compreender o quanto que o mal que foi infligido aos homens incomodava Jesus. Qual é o maior inimigo dos homens? Aquele inimigo ao qual foi o último que Jesus derrotou. O inimigo de toda a humanidade, que segundo o escritor aos Hebreus, foi o último que ele derrotou. A morte. A morte é o grande inimigo dos homens. Se todos os homens que não têm Deus, só quem não tem Deus quer viver aqui na terra eternamente. Só quem não tem Deus quer viver aqui na terra eternamente. Quem tem Deus só não se mata porque não dá certo, né? Mas quer ir para o céu. Quem tem Deus quer o porvir, porque sabe que nada aqui na terra se compara ao que nós teremos lá. O objetivo da humanidade, a gente vê nos filmes, nos gibis, nas histórias, nos romances, é conseguir a imortalidade, né? Jesus, ele nos faz entender que muito melhor do que a imortalidade é estar no céu. Mas nós percebemos o quanto que Jesus se incomoda com o mal ao qual os homens foram submetidos por conta da desobediência, que foi a morte. Por isso ele chora. Ele chora diante do túmulo de Lázaro. Mas ele reverte aquele quadro instantaneamente. Então, aquilo que Jesus mais odiava é derramado sobre ele, que é o mal, que é o pecado da humanidade. Nós vimos isso afirmado categoricamente em algumas passagens bíblicas. Isaías 53, 6, a parte B, diz o seguinte: e o Senhor, aqui no caso o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É uma afirmação categórica, afirmando que a nossa iniquidade foi lançada sobre Jesus. Isaías 53, 12. Levou sobre si o pecado de muitos. Por que muitos? Só quem tem uma perspectiva dentro da teologia reformada compreende essa expressão. Porque o que se ensina por aí é que Jesus morreu por toda a humanidade. E isso não pode ser verdade. Uma vez que o sacrifício de Jesus foi eficaz, e eu creio que foi eficaz, uma vez que o sacrifício de Jesus foi eficaz, se ele tiver morrido por toda a humanidade, segue-se que toda a humanidade está salva. E nós sabemos que não é assim. Então, se toda a humanidade não está salva e o sacrifício dele foi eficaz, lógico que o que vai sobrar disso é que foi eficaz para alguns e não para todos. Por isso ele leva sobre si o pecado de muitos. João 1:29. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma coisa com relação ao que eu falei agora aqui. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Gálatas 3:13. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Já falamos aqui na ocasião que a gente, eu só recapitulando, mas na ocasião que a gente falou sobre isso aqui, nós citamos as maldições de Deuteronômio 28. Capítulo 28 de Deuteronômio, ele tem ali as bênçãos e as maldições. Algumas igrejas são verdadeiramente aficionadas na primeira parte de Deuteronômio 28. Eu nem seria capaz de dizer quantas campanhas foram feitas em algumas igrejas enfatizando as bênçãos de Deuteronômio 28. Quantas canções não foram compostas pelos evangélicos enfatizando as bênçãos de Deuteronômio 28. E os crentes ficam esfuziantes quando leem essa passagem. Só que eles parece que ignoram os 2 primeiros versículos. Eles começam a ler as bênçãos, ficam esfuziantes, porque realmente dá para ficar mesmo. Seus inimigos verão por um caminho lhe perseguir e sairão correndo por 7. Tudo que você botar a mão vai prosperar e etc e tal.
Aí a gente pergunta, por que que isso não acontece literalmente? Sabe por que que não acontece literalmente? Primeiro, são bênçãos prometidas na lei, ou seja, são condicionais. Nós vemos essa afirmação nos 2 primeiros versículos. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer fielmente a todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos lhe sobrevirão. Então olha só, ouvir atentamente e obedecer fielmente. Levanta a mão aqui, quem é que faz essas duas coisas? Ouve atentamente e obedece fielmente. Porque se você realmente fizer isso, ouvir e obedecer fielmente a Deus, você tem direito de botar Deus na parede e dizer, eu quero tudo que está escrito. A não ser que você seja alguém que cumpra a lei fielmente, você não tem direito. Aí o que é que acontece a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28? A partir do versículo 15 começam as maldições decorrentes da desobediência. Tem as bênçãos decorrentes da obediência, ali todo mundo falha, ali Deus não tem obrigação com ninguém, porque ninguém consegue obedecer fielmente a Deus. Segunda parte do capítulo, as desobediências decorrentes, as maldições decorrentes da desobediência. Dentro desse quesito, todos nós estamos sujeitos a essas maldições. Toda a humanidade está sujeita às maldições. As bênçãos, ninguém. As maldições, todos. Eu tenho um livro lá de um cara que já foi, ele é um cético. Ele é um cético hoje, mas foi alguém influente da Igreja Católica lá. 2 livros dele. Um é Deus, uma biografia, e o outro livro é Jesus, a crise na vida de Deus. Ele afirma que em Jesus, Deus provoca em si uma punição por todas as promessas que ele fez a Israel e não cumpriu. Então esse livro é muito, muito doido, certo? Muito doido mesmo. Não leiam. Deixa que eu leia essas coisas. Mas olha só, as promessas de Deus que aparentemente não foram cumpridas, a grande maioria delas são promessas condicionais. Lógico, óbvio que não seriam cumpridas porque estavam atreladas a condições. E outras são promessas de cunho escatológico. Irão se cumprir, não agora. Glória para Israel é uma glória futura, como é para a igreja, glória futura. Eu costumo dizer, às vezes até alguém disse que eu exagero nessa minha afirmação, mas é o meu conselho. A única coisa que Jesus prometeu para a igreja, assim, categoricamente, isso aqui vai acontecer com vocês, a única coisa que Jesus prometeu categoricamente para a igreja foi, sabe o quê? Aflições. Aí ele prometeu. Isso aí é categórico. No mundo vocês terão aflições. Pronto. Eu vejo essa promessa sem condição de nada, viu? Não precisa você fazer nada, que isso aí é garantido na sua vida. Aflições. Bênção, prosperidade financeira, saúde. Irmão, tudo isso aí está dentro de um, entre aspas em neon, acaso da vida. Cara que nem eu, passou o quê? Acho que uns quase 20 anos da vida fumando maconha, cigarro, tudo lá. Se hoje eu fosse acometido de um problema no meu pulmão, como eu iria contender com Deus? Senhor, já tem aí 30 anos que eu deixei de fumar, que eu estou te servindo. Eu deixei de fumar, não nem ia falar isso. Que eu estou te servindo, como é que eu peguei um efizema pulmonar e os 20 anos que eu passei fumando. E outras coisas mais. Algumas pessoas que se metem com o negócio de gangue, matam gente, faz um mundo de coisa errada, aí aceita Jesus, aí acha que pronto, acabou. Acabou não, tem alguns deles que são mortos dentro da igreja. Os inimigos entram dentro da igreja e matam eles sentados no banco. Deus foi infiel de forma nenhuma. Tomara Deus ele tenha sido salvo. Mas não há garantia nenhuma da parte de Deus de que alguém que viveu uma vida de crimes lá fora simplesmente vai se converter ao Evangelho e vai se ver livres dos débitos que eles têm lá fora. Não há promessa de Deus para isso, querido.
Não há promessa de Deus para dizer que você nunca vai adoecer, você nunca vai perder o emprego. Não há promessa de Deus para isso. Está escrito lá, nunca vi um justo passar privações e em sua descendência mendigar o pão. Mendigar o pão talvez não, mas passar privações, Paulo passou privações, irmão. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, esse versículo é totalmente isolado aí, né? O cara pega, bota um versículo desse aí no para-choque do carro, no para-brisa do seu carro e tal, no para-choque do caminhão. Aí esquece do que é dito antes. Antes de Paulo afirmar isso, posso toda coisa que ele me fortalece, ele vai dizer que passou privações, que aprendeu a conviver com a bonança e com a escassez. Se nós aprendermos, aí a gente realmente vai poder dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem um comentário? Acredito que é por falta de entendimento da maioria das pessoas com relação a esse trato, a dispensacionalista chama isso de dispensação, né? A esse trato de Deus no Antigo Testamento para com o povo de Israel, algumas promessas que Deus havia feito para o povo, aquilo incluía o povo, não era um indivíduo específico. A questão era o povo. Deus tinha uma nação que lidava com aquela nação da forma que se ela andasse naqueles mandamentos estritos, haveria um certo tipo de bênção derramado sobre eles, sobre a nação. Quando o indivíduo não entende esse trato de Deus que foi de forma específica e de forma condicional e traz para ele agora, parece que essa falta de entendimento faz Deus parecer, eu não sei nem o que faz a palavra certa para dizer. Por exemplo, o indivíduo que não estuda é um indivíduo preguiçoso, ele não se educou, ele não se aperfeiçoou, ele não se profissionalizou, mas de repente ele vem para a igreja, ele se converte e ele começa a servir a Deus. Mas ele não se esforçou, ele não se profissionalizou, ele não estudou, ele não fez uma faculdade e assim por diante. Mas lá no mundo tem um ímpio. O ímpio acordou cedo, estudou, se profissionalizou, fez uma faculdade e agora o mundo oferece uma vaga de emprego. Uma vaga de emprego. E tem um crente e tem um descrente. O crente que não se esforçou, não estudou, é analfabeto, foi preguiçoso, mas agora porque tem Deus, ele acha que Deus deve ser injusto para com aquele indivíduo que se acordou cedo, se esforçou, estudou, fez a faculdade. Ele acha que o emprego deve ser dele e não daquele indivíduo. Analisado dessa forma, de que Deus nós estamos falando? Que Deus justo é esse que tira uma vaga de emprego de um indivíduo que, apesar de não ser servo dele, mas foi um indivíduo que nessa graça comum, né, foi um indivíduo que se esforçou para ter aquela vaga. Isso é inconcebível, isso não é um Deus justo que a gente está vendo a Bíblia apontando. Isso é exatamente por falta de entender essa diferença, esse trato de Deus com o povo do Antigo Testamento e com a igreja. Hoje em dia Deus não tem mais nessa nova dispensação esse povo, mas Deus trata com todos, né? E a igreja é composta de gentios, de todo mundo, e só fechando. Por falta de entender isso, é que as pessoas acabam se cautelando. Eu passei um tempo pregando numa igreja para ampliar aquelas questões das bênçãos e das maldições, né? Que as pessoas querem atrair aquelas bênçãos para si, mesmo não se esforçando para que aquilo aconteça. Vamos continuar. Dentro desse assunto que o pastor está falando aí, eu passei um tempo pregando numa igreja, e ensinando numa igreja, que estava desse outro lado, né, de anunciar muitas bênçãos, e você é um gigante,
e você pode, Deus faz, etc. E sempre que eu ia pregar, jogava um balde de água fria naquilo que era ensinado, né? Tanto que o pessoal não gostava muito que eu pregasse lá, né? Só para a gente sair desse assunto, eu até já falei isso em outra ocasião, eu acho. Eu fui convidado para pregar numa campanha, né? As bênçãos de Deuteronômio 28. Chamaram a mim para pregar. E eu cheguei lá, fui pregar as maldições de Deuteronômio 28. Acabei com a campanha do pessoal. Só acrescentando, se a pessoa chega para mim, né? Não que eu tenha uma vida muito interessante, mas às vezes a gente está aconselhando um casal, né? E aí o casal chega, ou um homem ou uma mulher, e diz: eu queria ter o casamento que o senhor tem, né? Queria ter a família que o senhor tem. Agora é o seguinte, qual é o problema? Qual é o problema? Lá atrás, meu filho jovem, que não andei atirando no escuro, procurando menina dentro da igreja, minha esposa também da mesma forma, eu namorei uma vez, noivei uma vez, casei uma vez, tudo programadozinho, né? Quando foi para casar, a gente se programou, quando foi para entrar em uma casa, a gente se programou, e aí para ter a nossa casa própria, a gente se programou, de forma que hoje a gente tem muitos dos problemas normais, entre aspas, que outros têm, a gente não tem. Aí às vezes as pessoas olham para isso, eu queria ter a sua vida. Não passa de mágica, né? Mas o indivíduo passou a vida todinha atirando no escuro, fazendo filho na Maria, na Chiquinha e na Francisca, tem 3 filhos de uma mulher, outro filho de uma outra mulher, aí se casou com a terceira. Aí agora o que vai acontecer? Ganha um saláriozinho, vai ter que dividir com a Maria, com a Francisca, quer o quê? Aí quer o quê? Esse indivíduo quer o quê? Quer que no passe de mágica a vida dele seja igual à minha. Pode um negócio desse ser Pode, tem que sofrer mesmo. Rapaz, o problema é que as pessoas não querem Deus, querem um gênio da lâmpada, né? o gênio é mais legal. Um gênio é mais legal em todos os aspectos, né? Um gênio, além de fazer tudo que você quer, não lhe cobra nada, né? Deus é o oposto. Nem faz tudo que a gente quer e ainda cobra muita coisa, né? Deus é assim. Não é para quem quer, não, é para quem Ele quer. Então, olha só, ele teve essa experiência de receber sobre si os pecados da humanidade. Hebreus 9:28, o escritor diz: Cristo foi oferecido em sacrifício para tirar os pecados de muitos. Então, assim, o que é que a gente entende dessas afirmações? Que da mesma forma como os pecados, ou o pecado de Adão foi transmitido à humanidade, da mesma forma Deus imputou os nossos pecados na pessoa de Cristo. Tem essa mesma transferência aí. Nós herdamos o pecado de Adão e Deus transfere os pecados dos eleitos para Jesus, e por isso ele se torna responsável. E quando eu falo responsável, é a responsabilidade que produz a penalidade. Jesus se torna responsável pelos nossos pecados. Uma vez que ele é responsável pelos nossos pecados, automaticamente ele vai ter que ser infligido as penalidades relacionadas a esses pecados. É isso que acontece. Nós poderíamos objetar que, assim, quando a gente pensa, né, irmão? Quando pensa, o crente ele tem uma facilidade muito grande de não pensar, de simplesmente absorver tudo que é lançado. Mas aprenda a pensar. Aprenda a pensar. Quando você pensa, puxa vida, o Adão fez aquela caca lá, tudo bem, né? Desobedeceu. Mas Jesus, cara, fez tudo certinho. Então por que é que ele tem que pagar todo aquele sofrimento se ele fez tudo certo? Deus não está sendo injusto, não, em atribuir a Jesus erros que ele não cometeu. Se a gente pensar,
a gente chega a essa conclusão. Afinal de contas, aparentemente há uma injustiça nisso aí. Se o próprio Senhor Jesus não tivesse absorvido para si essa responsabilidade. É aquilo que eu falei agora há pouco. A história bíblica não é a história de um Deus que impõe a Jesus o sofrimento. É a história de um Deus trino que planeja algo em comum acordo, e dentro desse plano mirabolante celestial de Deus, cada um tem a sua função. E Jesus absorve a sua função de bom grado. Ele não é imposto. Ele quer aquilo. O Pai quer aquilo. Isaías capítulo 53 tem uma afirmação intrigante demais. Agradou ao Pai moê-lo. Qual é o Pai, meu Deus, que se agrada de expor seu filho ao sofrimento? Mas o Pai Celestial faz isso com Jesus. Porque aquele ato ali, aquilo que está acontecendo, é a única forma de remover a culpa que impede a humanidade de se relacionar com Deus. É por isso que o Pai se agrada de moer ao Filho, e é por isso que o Filho se agrada em obedecer ao Pai. João capítulo 4, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A necessidade mais básica do ser humano é comer, irmãos. Lógico que existem outros, beber, dormir, mas a mais básica é comer. E a necessidade básica de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então não há injustiça se alguém por algum momento pensar isso. Ah, Deus foi injusto com Jesus. Não há, porque Jesus quer aquilo também. Diga, irmã Adriana. Pois nós vamos já chegar aí. Aliás, tem um brado de Jesus que é intrigante. Uma das 7 palavras de Jesus, não sei porque que chamam palavras, que foram frases, né? Uma das frases de Jesus é exatamente algo relacionado a isso. Nós vamos chegar aí, viu? Vamos passar um tempinho falando sobre isso. E é agora? É agora, irmã Adriana. Então, além da dor de receber os pecados sobre si, uma dor psicológica terrível, né? Ele foi, dentro do conceito lógico, injustiçado nesse aspecto, o justo pagando pelo pecador. Além disso, ele teve a experiência do abandono. Isso aí é algo interessante. A dor física da crucificação e a dor de carregar sobre si mesmo o pecado de toda a humanidade se torna ainda mais excruciante pelo fato de que ele carregou tudo isso sozinho. Ele enfrenta tudo isso só. Veja bem, irmão. Todos nós somos expostos a algum tipo de sofrimento, ou no mínimo um incômodo no nosso dia a dia. E é sempre ter alguém, é sempre bom ter alguém perto da gente para repartir aquilo ali, mesmo que a pessoa não faça nada. Não é bom quando você está assim, carregado dentro de você, a sua mente em conflito, aí você encontra alguém, a esposa, um amigo, um irmão em Cristo, e você pode simplesmente abrir a sua boca e soltar tudo que tem dentro de você. Só você falar, alguém só para lhe escutar, essa pessoa não vai fazer nada. Essa pessoa só vai lhe ouvir. E você fala. Quando você termina de falar tudo aquilo, é incrível essa terapia. Porque quando você termina de falar, você já está melhor. A pessoa não fez nada a não ser lhe ouvir. Mas ela está do seu lado, já reparte com você a carga. Pode ter certeza, a Bíblia fala sobre isso. De um cordão de 2 dobras, a Bíblia fala sempre sobre isso, de que é bem mais fácil enfrentar qualquer tipo de problema que seja se você tiver alguém do seu lado. É bem mais fácil.
No caso de Jesus, é incrível, meu Deus, é incrível a situação ao qual Jesus é submetido. Porque o mínimo que ele poderia ter seria a companhia dos 11, não digo nem dos 12, porque um já havia saído fora do barco. Mas o mínimo que ele poderia ter era a companhia dos 11, quando ele começa a enfrentar a parte mais intensa do seu sofrimento. A vida toda de Jesus foi uma vida de sofrimento. Mas os seus sofrimentos, eles começam a se intensificar à medida que ele vai se aproximando da cruz. Nós vemos isso no jardim, queridos. O jardim do Getsêmani é uma das passagens mais solenes da Bíblia. É algo que dá medo a gente falar. Porque é aquele momento em que alguém, no caso a pessoa de Jesus, ele consegue perceber o quanto que ao mesmo tempo ele é igual e absurdamente diferente dos seus companheiros. Ele percebe que ao mesmo tempo, de uma forma absurdamente paradoxal, ele é igual e profundamente diferente deles. Quando Jesus olha naquele momento ali, e ele afirma, os 3 evangelistas sinóticos dizem isso: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte. Cara, eu vejo isso causa assim um pânico na minha alma. Quando eu imagino a pessoa de Jesus, que sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Quem já não passou pela experiência aqui quando criança, de fazer uma traquinagem no meio da rua e esquecer de ir para casa? Porque criança, hoje em dia ninguém vê mais isso, que não pode bater nos filhos, né? Mas no meu tempo eu levava só, irmão. E eu me envolvia no meio da rua fazendo as traquinagens lá e me esquecia de ir para casa. Chegava à noitinha, não tinha chegado em casa, sabe o que acontecia? Minha mãe ia me buscar. E ela não batia no meio da rua, não. Só, você já sabe, quando chegar em casa você vai apanhar. Eu começava a chorar na hora que ela dizia isso, até chegar em casa, irmão. Porque eu sabia o que ia acontecer. Eu ia entrar na peia, e entrava. Meu pai nunca me bateu, mas minha mãe não pensava, não. Chegava em casa, era sola, aí era choro. Até chegar em casa e depois choro apanhando. Por que eu chorava? Porque eu sabia o que ia acontecer. Os evangelhos diz, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Irmão, imagina só a mente de um ser humano saber que vai ser submetido a tudo que Jesus foi submetido. Irmão, alguém enlouqueceria, irmão. Não é uma leitura que eu aconselho, mas eu já li. Augusto Cury tem uma série de livros, 5 livros, Análise da Inteligência de Cristo. É o nome dessa série de 5 livros do Cury. E ele fala umas coisas muito interessantes a respeito de Jesus, de uma perspectiva da psicologia. Ele diz que Jesus, ele tinha a capacidade de se maravilhar com as coisas simples. E ele cita aquela passagem que Jesus olha para os lírios, né? Vejam as flores. Nem Salomão, nos seus dias de glória, se vestiu como uma plantinha dessa. É uma hipérbole, irmão. É óbvio que as roupas de Salomão eram mais belas do que as plantinhas. Mas Jesus olha para as plantinhas e se maravilha com as plantinhas. Jesus olha para os pássaros voando e se maravilha com os pássaros voando. Jesus tinha uma capacidade de se alegrar com o simples, com o óbvio. E ele vai falar a respeito da importância disso quando ele fala das crianças. Quem não se converter que nem esse pequenino aqui, está ferrado. Por quê? Porque as crianças têm a capacidade de se maravilhar com o simples. Às vezes a gente vê, por exemplo, um versículo. Qual é o versículo mais conhecido que vocês acham que é da Bíblia? Mais conhecido? Também, mas tem outro. João 3,16. Eu acredito que seja o mais conhecido.
Porque esse outro, Salmo 23, passou a ser conhecido mais ainda quando colocaram os para-choques dos carros, né? Aí, pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Mas João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia. Aí a gente pronuncia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí não produz absolutamente nada, eu ainda me arrepiei falando desse jeito. Agora imagina se você para analisar esse versículo. Deus me amou tanto, que enviou seu Filho. Aí eu começo a imaginar em tudo que Jesus passou. Eu vejo o tamanho do amor de Deus e o tamanho do amor do Filho por mim. Meu amigo, esse versículo aí tem coisa de deixar a pessoa extasiada. Nós não podemos perder essa capacidade de nos alegrarmos nas coisas simples. A palavra de Deus, ela tem que nos fascinar a todo momento. Da mesma forma como o pecado tem que provocar em nós ojeriza a todo momento. Nós não devemos nos alegrar com os erros, com as coisas erradas. Tem gente que gosta de assistir execução, que é só o que tem na internet. Pessoas executando o outro. Tem crente que gosta de ver aquilo. Meu Deus! Que prazer mórbido! Que prazer morto almoçar assistindo Cidade 190. Eca! Não é que a pessoa tem prazer de assistir, comer, um momento sagrado, de se alimentar, se indignando, porque aquilo ali só proporciona um sentimento na gente: indignação, não produz outro. Num crente que ama a justiça, aquele tipo de programação não produz nada mais a não ser indignação. Eu fujo desse tipo de programa. Eu não quero saber de notícia ruim. Se é uma linha não. Pode ser. Eu não quero saber de notícia ruim. Então Jesus, ele passa por esse abandono a partir dos discípulos. Os discípulos o abandonam. E em Mateus, no capítulo 27, versículo 46, Jesus emite um brado conhecidíssimo: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ali, os espectadores, as pessoas que estavam assistindo a crucificação, eles entendem perfeitamente que naquele momento ali Jesus se encontra no auge da frustração. Afinal de contas, ele passou a vida toda falando acerca de Deus, do Pai, etc e tal. Ajudou tanta gente e agora não tem quem o ajude. Eles entendem que naquele momento ali Jesus se encontra e se percebe absolutamente abandonado pelo Pai. E é a ideia que se tem diante de tal afirmação. Aí a gente pode dizer, mas ele está tão somente citando uma passagem de um salmo. Querido, quem é em sã consciência que vai estar morrendo da forma como Jesus morreu e sente o desejo de citar uma passagem bíblica que cita logo essa? Parece aquele cara que gosta de receber uma mensagem de Deus e bota a Bíblia para cima, faz uma oração, aí faz assim, ó. Aí bota o dedo no versículo, aí lê, pronto, Deus falou isso aqui para mim. Aí tem a história daquele cara que estava profundamente aflito, fez essa oração, abriu a passagem aqui, botou o dedo e saiu. Saiu dali e foi se enforcar. A palavra que Deus deu para ele foi essa. O que ele vai fazer? Vai se matar. Ele vai fechar ela de novo. Vai fechar, ou então vai se matar, né? Então, meu irmão. Então é assim, cara. Jesus, ele pronuncia isso, essa afirmação de Jesus. É algo tão fascinante que agora nós iremos dar só uma pinceladinha e no próximo item nós iremos abordar essa afirmação com mais propriedade. Então, nesse clamor de Jesus, que é o versículo 1 do Salmo 22, eu acredito que todos vocês saibam disso, quando Jesus
brada na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Na realidade, ele está citando Salmo 22, começo do Salmo. Então, nesse clamor, Jesus demonstrou que estava completamente afastado da comunhão com o Pai, certo? Nós acabamos de ver que Deus havia derramado sobre Jesus os pecados da humanidade, haviam sido transferidos para Jesus. E nós sabemos, entre outras passagens, tem uma bem específica, Isaías 59, que diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a partir do momento em que os pecados dos homens são lançados sobre Jesus, automaticamente a comunhão do Filho com o Pai é absolutamente rompida. Naquele momento, Deus se afasta do Filho. Alguns escritores aí, falando de uma forma mais poética, diz que Deus vira as costas para o Filho. E é algo realmente implícito. Aquele que sempre foi a sua fonte de amparo, de segurança, que é Deus. Nós sabemos que Jesus às vezes passava a noite inteira orando, mantendo relação com o Pai, noite inteira, se relacionando com o Pai. Comunhão incomparável. A partir daquele momento ali, não tem mais comunhão com Deus. Como Jesus carregava os nossos pecados sobre a cruz, ele foi abandonado pelo seu Pai, que não consegue contemplar o pecado. Então ele enfrenta sozinho, a culpa de milhões de pecados. Imagina só o que é isso, né? Você enfrentar a culpa pelo seu próprio pecado já é algo terrível. Nós vemos, irmãos, no cotidiano, todo crente está sujeito a cair, irmão. Não tem crente incaível. Não existe essa palavra não, acabei de inventar. Mas não existe um crente que nunca cai. De uma forma ou de outra ele acaba caindo. Um crente, vou falar de um crente homem, quando ele começa a perder o foco da coisa e começa a tirar a brincadeirinha com alguém do trabalho, uma companheira de ônibus e tal, conversinha, brincadeirinha e tal, e ele vai cada vez mais entrando no embalo, e daqui a pouco ele já está se encontrando com a pessoa para lanchar, está lanchando junto com essa pessoa, daqui a pouco um almoço, daqui a pouco um cinema, daqui a pouco uma cama, e ele vai, irmão, e ele vai, e a coisa vai acontecendo, e vai acontecendo. Aí quando a casa cai, aí ele morre de chorar, né? Corre o risco de perder a esposa, corre o risco de perder a família, aí ele chora e tal. É arrependimento? Não. Não é arrependimento, é remorso. Se a casa não tivesse caído, ele tinha ido bem adiante. Agora Deus é tão bom que nem para pecar o crente presta, né? O crente salvo na pessoa de Jesus não serve nem para fazer o que não presta. Porque na hora que começa a fazer, vacila logo, a casa cai. Se começa a roubar no trabalho, a negada descobre. Se começa a adulterar, a casa cai, a negada descobre. Porque Deus é bom. Porque se Deus fosse ruim, deixava, irmão. A pior coisa que Deus, a pior punição que Deus pode dar para a gente, sabe qual é? É deixar a gente à mercê da nossa própria vontade. É a pior coisa que Deus pode fazer conosco. Deixar a gente à mercê da nossa própria vontade. Então, quando isso acontece, nós estamos perdidos, certo? Então, olha só, ele enfrenta sozinho o peso da culpa de milhões de pessoas. Enfrentar a culpa particular já é algo terrível. Ele enfrenta a culpa de milhões de pessoas. O quarto aspecto da cruz é a dor de suportar a ira de Deus. Veja bem, ele suporta a dor física, ele suporta a dor psicológica, ele suporta essas duas dores, a física e a psicológica, sozinho, que é o abandono, e agora tem a pior de todas elas, que é a dor de suportar a ira de Deus. Irmãos, a mãe da gente
mãe, pai. Eu digo mãe porque eu nunca apanhei do meu pai, sabe? Meu pai bastava olhar com cara feio, eu já estava chorando. Nunca me bateu, mas bastava eu olhar com cara feio, eu já chorava. Mãe não, mãe metia a ripa mesmo. Mas a punição da mãe é uma correção. Quando uma mãe bate no filho, é para que o filho não cometa aquele erro de novo. Então é uma punição, é um castigo de cuidado. É uma ira que eu não sei nem se merece o nome de ira, quando uma mãe pune o filho. Porque aquela punição é uma punição de amor. É para que ele não continue fazendo as coisas erradas e para que lá na frente ele não tenha a ideia de que ele não tem limites, que ele pode fazer tudo. Um pai que ama o seu filho impõe limites ao seu filho em casa, para que ele entenda lá fora que tem limites. Agora, a ira de Deus sobre Jesus não entra dentro dessa categoria, porque o que está sendo punido ali é o pecado. É algo que, segundo Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26, obrigado, ganhou também. É algo que Deus, durante todo o Antigo Testamento, passou por cima. De Adão até os homens que viveram antes da crucificação, todas essas pessoas aí tiveram seus pecados, eu não sei se a palavra é ignorado, mas Deus passou por cima de todos esses pecados. Quem acabava cobrindo esses pecados eram os animais que eram oferecidos em sacrifício na lei. Só que mesmo passando por cima de todos esses pecados, Deus armazenava sobre cada um deles, acerca de cada um deles, a sua ira. Não dá para a gente entender tudo a respeito de Deus pelo seguinte: a nossa mente, ela é presa na perspectiva linear das coisas. Infelizmente, nós só entendemos o tempo na categoria de passado, presente ou futuro. Para nós algo aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. É dessa forma que nós enxergamos o tempo. É dessa forma que nós analisamos a história, de forma linear. Nós não somos capazes de olhar a história assim, contemplar ela toda. Deus contempla a história toda. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Nós vimos algo interessante quando Paulo fala em Romanos capítulo 8. Observa o tempo dos verbos. Aquele que de antemão conheceu, passado. Aquele que de antemão conheceu, a este predestinou. Passado. Ao que predestinou, a este chamou. Passado. Ao que chamou, a este justificou. Passado. Ao que justificou, a este glorificou. E é nesse verbo último, nesse glorificou, que a gente observa que Deus trata a história como algo que já se cumpriu. Porque nenhum de nós, nem os que já estão na glória, foram glorificados. Porque esse momento da glorificação será quando Cristo vier buscar a igreja. E segundo Paulo em Coríntios, os que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seu corpo glorificado. E nós que estivermos vivos seremos arrancados da terra. E no caminho também já tem uma transformação, uma glorificação do nosso corpo. Então é algo que acontecerá, mas que Paulo trata como algo que já aconteceu. Porque a visão de Deus da história é essa. Tem outra. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, Ele olha para tudo como se já tivesse consumado.
nós estamos à mercê da historicidade. E essa nossa condição histórica é que faz com que a gente se trave em compreender acerca de Deus, e nós nunca seremos capazes de compreendê-lo por conta disso. Nós queremos classificar Deus dentro da nossa própria categoria. Tem gente que diz, Deus não gosta desse louvor. Quem é você para dizer o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Tem uma Bíblia que foi rejeitada pelos brasileiros, uma Bíbliazinha boa, cara. Eu comprei ela, eu tenho ela, não tem mais para vender. Eu tenho ela. Como é o nome dela, rapaz? A versão Almeida 21, que é só de teólogos brasileiros comentando, sabe? Aí eles vão falar de feijoada na Bíblia e tal. Aí tem um trecho de uma música secular. Nos comentários da Bíblia tem um trecho de uma música secular. E tem gente que endoidou. Ah, como é que pode? Herege. Tem um negócio desse na Bíblia. Tem tanta poesia lá fora que não é sacra, que traz muito mais para a nossa alma do que algumas músicas que as pessoas dizem que é louvor e não é louvor, coisa nenhuma. Tem música evangélica que é um lixo. Tem música evangélica que é um lixo. Um lixo. Principalmente dessas chamadas divas, só falam bobagem. Tem um cara, não vou dizer o nome dele não, que está filmando aí, depois eu digo. Você tem uma curiosidade de saber. Essa semana passada eu tive a curiosidade, eu tenho um Spotify, aí eu vou escutar esse cara. Aí baixei uma playlist desse cara. Rapaz, eu me arrependi tanto. Eu digo, meu Deus, meu ouvido virou pinico. De tanta bobeira que esse cara fala nas músicas dele. E os crentes adoram. Música evangélica não é louvor. Louvor é uma coisa que está na categoria de música evangélica, mas música evangélica não é louvor. Música evangélica é música evangélica. É bom a gente aprender a discernir isso, para deixar de ouvir besteira, né? Então, mais difícil do que esses três aspectos da dor de Jesus, sofrimento físico, dor psicológica e abandono, pior do que tudo isso, foi suportar a ira de Deus. Como Jesus carregava sozinho a culpa dos nossos pecados, o Pai derramou sobre ele a sua ira completamente. A ira sobre o pecado de toda a humanidade. E a gente tem que entender. Olha o tanto de ira, meu Deus, não dá para compreender isso. Dos pecados dos homens, de Adão até Cristo, e de Cristo até o último homem que nasceria. É esse o tamanho da dívida. É esse o tamanho da dívida. Jesus se torna objeto do intenso ódio e da vingança de Deus contra o pecado. É isso. Vingança. Você vê em alguns livros do Antigo Testamento, alguma coisa em Jeremias, alguma coisa bem extensa em Sofonias, onde Deus afirma que tem uma contenda com os moradores da terra. É como se do Antigo Testamento até a cruz, Deus estivesse olhando para a humanidade indignado, dizendo assim, não se preocupe não, de você está guardado. Estou cozinhando vocês em água morna, porque a ira de Deus só aumenta. Queridos, eu vejo, vocês devem ter acompanhado recentemente, a notícia de uma criancinha que era criada em cima de uma casa, dentro de um barril. Cara, que coisa! Sabe o que? Eu conversando com um amigo meu que é crente também, eu digo, ei, mano, tem gente que nem o diabo quer, macho. Rapaz, tem gente que o diabo olha e diz assim, eu não sou mal desse jeito não, mano. Eu não sou ruim desse tanto não. Pelo amor de Deus, tem gente que a maldade dessas pessoas já superou a maldade do capeta faz tempo. Parece que o que o diabo fez foi só semeou ali, e aquela pessoa fertilizou a sua maldade de uma maneira que o diabo se surpreende. Meu Deus, é óbvio que a cada dia que passa a ira de Deus aumenta. Agora, dentro da eternidade,
e isso não é dentro da história, dentro da eternidade, esses pecados que nós estamos contemplando agora, 2021, esses pecados e os que ainda virão, que serão piores, não se preocupe, querido, daqui para frente vai piorar a coisa. Eu infelizmente não posso dizer, se preocupe não, irmão, que 2021 vai ser só bênção. Não, irmão, vai ser pior. E 2022 ainda pior. E 2023 pior ainda. E daqui por diante nós iremos nos surpreender com a maldade dos homens. Mas esses pecados, alguns deles cometidos por pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho, vocês sabiam disso? Não imagine você que essas pessoas que cometem tal atrocidade, todas elas estão perdidas, porque entre elas existem pessoas que serão alcançadas pelo poder do Evangelho, líderes de facção, políticos corruptos, prostitutas que destroem lares, macumbeiros que fazem trabalho para acabar com a vida de uma pessoa, toda essa classe, essa casta de pessoas más, entre elas existem pessoas que são eleitas, que serão alcançadas pelo poder do Evangelho, e essas, dentre esses maus, que serão alcançadas pelo Evangelho, já tiveram seus pecados, por piores que sejam, perdoados e punidos na cruz. Imagina então o tamanho da ira que é derramado sobre Jesus. Não é só a dor, irmãos. A salvação não nos é proporcionada pela dor física de Jesus. Inúmeros homens passaram por aquele tipo de sofrimento. Não é a dor física que nos traz o perdão dos nossos pecados. Não é essa a punição. Tem gente que sofre muito aqui na terra, aí diz assim, rapaz, eu sofro tanto aqui que eu tenho certeza que eu vou para o céu. Como se o pecado, ou melhor dizendo, como se o sofrimento tivesse a capacidade de remir a pessoa. Não tem, irmão. Não tem. Jesus se tornou objeto do intenso ódio do Pai. Quando se diz, eu passo muito tempo meditando nesse versículo, quando se diz lá em Romanos 3, 25, que Deus propôs a Cristo como propiciação, nós aprendemos que um sacrifício propiciatório é um sacrifício para reverter a ira de uma divindade em favor. Era isso que os antigos faziam. Os pagãos ofereciam até os seus filhos, seres humanos ofereciam às divindades para aplacar a ira da divindade. Isso é propiciação. Oferecer sacrifício para a divindade, para que a ira dessa divindade seja aplacada. Paulo usa esse termo em Romanos 3, 25. Deus propôs a Jesus como sacrifício de propiciação. Somente a morte de Jesus seria capaz de aplacar a ira de Deus que ele tinha contra a humanidade. O próprio Deus propôs isso. E esse ato de Jesus, expiatório de Jesus, propiciatório de Jesus, transforma a ira de Deus em favor. Nós estamos cansados de dizer que é graça. Automaticamente a gente diz favor imerecido. Por que é favor imerecido? Porque antes era ira. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que antes nós éramos filhos da ira. Todos nós, irmãos. Deus olhava para nós e tinha ira. Nós não éramos alienados de Deus, não é só isso. Uma coisa é você ser alienado de alguém. Passa uma pessoa na rua ali. Vou aqui usar um exemplo para a mulher entender. Ou o homem também. Você neutro, o cônjuge. Aí você vai entender, tanto o homem como a mulher. Você foi traído. Tanto o homem como a mulher, você foi traído.
Aí você está aqui alegre e satisfeito com os amigos, conversando e tal. Aí passa o objeto da traição. O outro ou a outra passou ali na rua. O que acontece, irmão? Você continua alegre e satisfeito? Irmão, dá vontade de se matar todo mundo. E sair matando até chegar lá na pessoa. Uma coisa é você ver alguém passando e dizer, eu não conheço. Ser alienado daquela pessoa, eu não conheço. Outra coisa é aquela pessoa ser seu inimigo. São duas coisas diferentes. Nós não éramos alienados de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O que é que alguém que pode faz com seus inimigos? Destrói. Destrói. Os salmos imprecatórios estão ali mostrando isso. Que o Senhor quebre os dentes dos meus inimigos com pedra. Quem é que é esse salmo, irmão? Amanheceu o dia lendo esse salmo. Está lá na Bíblia, viu? Davi desejando que Deus quebre os dentes dos inimigos dele de pedra. Ô, coisa boa, né? Dá vontade ou não dá vontade de fazer com os nossos inimigos, irmão? Dá, irmão. Eu oro por eles, mas minha vontade é matar eles tudinho. Mas eu oro que Jesus mandou orar. E eu digo logo, ó Senhor, eu não gosto deles não. Por mim eles se ferravam. Só estou orando porque o Senhor disse que é para orar. Mas eu mesmo não gosto deles não. Ore pelos muçulmanos. Senhor, no meu coração queria que o Senhor destruísse todos eles. Mas vá lá, salve alguns, né? Então olha só, irmão. Deus, como eu já falei agora há pouco, ele não tinha simplesmente perdoado os pecados do passado, ele tinha cobrido esses pecados. Jesus suporta a ira de Deus contra o pecado da humanidade. A gente tem que insistir nisso. Você precisa compreender isso. É 10h15 ou é 10h30? Não, que termina. Então termina agora, né? Termina agora. Só segurar isso aqui. Nós nunca devemos perder, irmão, de vista a seguinte perspectiva. Deus, o Pai, descarregou a sua ira no seu Filho por conta dos nossos pecados. Isso é expiação. Isso é propiciação. Nunca foi de forma diferente. Por que eu estou afirmando isso? Porque o nosso próximo assunto, quando terminar essa parte aqui, vão ser as teorias da expiação. Algumas teorias que talvez até você, o tempo todo, carregou dentro do seu coração como um conceito verdadeiro. Existem inúmeras teorias a respeito da expiação, mas a única teoria verdadeira é a seguinte: Deus, o Pai, descarregou a sua ira sobre o seu Filho e puniu no seu Filho os nossos pecados de uma forma completa. E somente isso faz com que nós jamais venhamos a ser condenados pelos nossos pecados. Os que creem estão livres da condenação, certo? Nós vamos parar por aqui hoje, mas nunca perca isso de vista. Ainda que você tropece em pensamento, palavra, obra, intenção, seja lá o que for, ainda que você tropece, aquele seu pecado ali já foi punido na cruz de Jesus. Então que Deus em Cristo nos abençoe e convido você a estar conosco mais uma vez no próximo domingo para a gente dar continuidade a esse estudo.